noite, pessoal que já chegou aí. Começamos um pouco antes, para dar tempo de nós também compartilharmos aí o nosso estudo bíblico. Já temos aí a Irena, a Neiva, a Marlene, Cláudio, bem-vindos. Deixa eu só compartilhar também o nosso link no grupo da instrução de adultos, que eles também querem acompanhar com a gente o nosso momento de estudo. Já vão pensando aí, gente, em alguns hinos que vocês queiram que seja tocado, cantado aí, né? Vão pedindo que, na medida do possível, eu aciono o hino aqui e toco aqui para nós, para vocês, enfim. Vamos cantar mais um hino agora também, para que o pessoal vá chegando, para que a gente possa, daqui a pouco, começar o nosso estudo bíblico. Bíblia é a palavra de Deus. Já pensem nas dúvidas, pensem em comentários aí que vocês queiram fazer, né? Vamos tentar tornar bastante interativo o nosso estudo bíblico hoje novamente. Vamos cantar, quem tiver aí o cancioneiro, o verdinho, o celebrar, vamos cantar o hino número 18, Cidade de Deus. João Antônio Lopes e Cleri provavelmente deve estar junto ali também. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, Vanderleia, boa noite, Marilene, que chegaram também, bem-vindas ao nosso estudo. E nós vamos fazer a nossa devoção para esse nosso dia, nossa devoção dos 5 minutos com Jesus. Lembrando que daqui a pouco, então, nós iniciamos o nosso estudo bíblico, que vamos falar sobre a palavra de Deus. A Bíblia como palavra de Deus, né?
Já vou aparecer para vocês ali, tá, gente? O texto que é a base para a meditação, Jeremias, capítulo 28, do versículo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo 5 até o versículo 9. Jeremias, capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 9. O profeta escreve assim: Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: Como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. O tema da meditação é profetas que anunciam a paz. No ano de 597 a.C., os babilônios haviam levado os primeiros cativos de Jerusalém e colocaram o rei Zedequias no trono de Israel. O rei encontrou problemas e resistência nas pequenas nações do Ocidente, inclusive em Judá, onde havia um clima de rebelião no ar. Por ordem de Deus, o profeta Jeremias percorreu as ruas da cidade com uma canga no pescoço, indicando que todos, por ordem de Deus, deveriam submeter-se à Babilônia. Somente assim poderiam evitar a completa destruição. Essa mensagem não foi bem aceita e provocou conflito com falsos profetas que anunciavam um futuro de paz e prosperidade. Então o profeta Jeremias fez um alerta dizendo que o profeta que profetiza paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Entre os falsos profetas que levianamente anunciavam a paz e a prosperidade terrena estava Ananias. Ele contradisse Jeremias, quebrou a canga e disse palavras agradáveis ao povo. O tempo mostrou que Ananias estava errado e Jeremias estava certo. Ainda hoje, existem falsos profetas que se ocupam em anunciar a paz e prosperidade para o mundo. A respeito deles, escreveu o apóstolo João: Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Os profetas enviados por Deus não pertencem ao mundo e não estão preocupados em profetizar paz e prosperidade terrenas, mas denunciam o pecado do ser humano. Eles anunciam também a paz eterna que vem a nós pelo perdão que Jesus Cristo oferece a cada um de nós. Nele, o príncipe da paz, nós também podemos ter paz. Nós oramos. Obrigado, Senhor Deus, pela Bíblia Sagrada. Nela encontro palavras de salvação e de paz eterna. Ajuda-me a colocar o teu reino em primeiro lugar em minha vida. Livra-me do erro e do engano. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino e então nós seguimos para o nosso estudo bíblico. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Quem mais entrou? Voirene Riede entrou aqui. Muito bem. Boa noite, muito bem-vinda. Nós vamos cantar o hino número 92, já que vamos falar de Palavra de Deus, hino número 92 do Celebrai. Ou melhor, do Louvai ao Senhor, desculpa, gente. Do Louvai ao Senhor, do Cancioneiro Roxo, hino número 92, Dá-nos a Tua Palavra. Dá-nos a Tua Palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti
afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar. E lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Ao mundo inteiro salvar. Muito bem, temos mais irmãos chegando aí na nossa transmissão, no nosso estudo bíblico de hoje. Minha mãe, Dona Ênia, muito boa noite. Minha mãe, um grande abraço para todo mundo lá em Cacoal. A Gene, um grande abraço para você, para o Ari. Não sei se vocês estão aqui ou estão em Camboriú. Se estiverem aqui, estendo um abraço também ao Caio. Muito bem, vamos falar então sobre Bíblia, sobre Palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o ofício das chaves, essa importante ferramenta que Deus nos deu e esse poder, na verdade, que Jesus concedeu à sua igreja de perdoar ou não perdoar pecados. Perdoar pecados aos pecadores que se arrependem, de não perdoar os pecados aos pecadores que não se arrependem, que não confiam em Jesus Cristo e nem querem mudar as suas vidas. E nós vamos falar agora sobre meios da graça, as formas como Deus age para trazer sobre nós as suas bênçãos. E o primeiro meio da graça é a palavra de Deus. Nós dividimos esse estudo em duas partes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, na semana que vem a segunda parte. Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos ao nosso estudo, vamos passar aí algumas informações e vocês vão mandando seus comentários, suas perguntas. Reinhard Moldenhauer, boa noite, te amo. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Vamos lá, então. Nós temos como tema a Bíblia, a Palavra de Deus, e o texto base que vai aparecer mais durante esse estudo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 21. Eu já vou fazer a leitura desse texto, que diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, esse texto da segunda carta de Pedro nos guia também durante esse estudo. Uma curiosidade, vocês podem ver ali, nós temos a revista super interessante, uma revista que é bastante interessante mesmo, né, falando a verdade, traz bastante coisa voltada para a área de ciência. E essa capa dessa revista, ela é um pouco antiga, né, de julho de 2002, e ela trata, ou melhor, ela trouxe um artigo que trazia dúvidas a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Então, esse artigo ele afirmava que, baseado em algumas descobertas arqueológicas, os cientistas estavam descobrindo ou estariam provando o que está dito ali, que a Bíblia, o mais importante livro da história,
é, em sua maior parte, uma coleção de mitos, lendas e propaganda religiosa. Muitos textos do Antigo Testamento seriam lendas inventadas a partir do século VII a.C. Essa revista, ela é, é uma revista muito boa, porém, durante alguns anos, faz tempo agora que eu não olho, mas eu vinha acompanhando e percebendo que sempre às vésperas de uma data cristã importante, essa revista ela trazia geralmente uma matéria assim, né, contestando a palavra de Deus. Geralmente próximo da Páscoa, próximo do Natal ou alguma outra data importante, essa revista super interessante sempre trazia alguma questão nesse sentido de colocar em dúvida a palavra de Deus, de trazer em alguns momentos, né? Eu me lembro não me lembro qual ano, mas um ano assim, às vésperas da Páscoa, a revista trouxe achados dos evangelhos de São Tomé, do Evangelho de Maria, enfim, coisas que queriam, na verdade, colocar em xeque a palavra de Deus, ou a Bíblia como palavra de Deus. Então, esse é apenas um exemplo, né, de tantas vezes em que a palavra de Deus foi atacada pela comunidade científica. O que é importante para nós cristãos? Diante de tudo isso, esses ataques à palavra de Deus, ou à Bíblia como palavra de Deus, eles surgem de tempos em tempos, nós não temos como fugir disso, né? E levantando dúvidas sobre a palavra de Deus, nós precisamos responder a 3 questões, ou melhor, 4 questões. Isso precisa estar bem claro para nós. E eu vou passar essas 4 questões, vocês vão mandando comentários aí a respeito dessas questões. Depois que eu passar essas questões, nós vamos cantar mais um hino, vamos dar tempo de vocês enviarem as suas respostas, os seus comentários, e depois nós vamos falar um pouco a respeito dessas questões. Então, diante de todos os ataques que a Bíblia sofre com relação a ser ou não palavra de Deus, se devemos ou não confiar nela, nós precisamos responder isso. Primeiro, como podemos provar que a Bíblia é palavra de Deus? Como podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? O que vocês acham? Segunda questão importante, de onde vem a garantia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem é que nos garante isso? É a ciência ou é o próprio Deus? Terceira questão, a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? E a última questão que nós vamos responder ainda, como podemos nos assegurar de que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por seres humanos? Então, novamente, eu vou voltar às questões. Enquanto nós vamos cantando, vocês vão comentando aí a respeito disso. Como podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? De onde vem a garantia de que a Bíblia é a palavra de Deus, da ciência ou do próprio Deus? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? E, por último, como podemos nos assegurar de que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por seres humanos? Vão comentando aí. Enquanto isso, nós vamos cantar mais um hino. E no número 105 do Louvai ao Senhor, o meu prazer é Cristo. Enquanto isso, mando um abraço para Noêmia Bauer, o Paulo Henrique Rosa, muito bem-vindo, Paulo Henrique Rosa, nosso grande amigo. A Adelita Riede, muito bem-vindo também. Então, coloquem aí, vão respondendo, vão comentando a respeito dessas perguntas que nós fizemos.
meu protetor, na lida desta vida, em tentação e dor, em dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele me verei. Eu sei, sempre na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação, sabendo que só nele é certa a salvação. Ok, nós não tivemos, por enquanto, nenhum comentário ainda, nenhuma resposta a essas nossas perguntas, mas fiquem à vontade aí. Eu vou repetir as perguntas que nós, como cristãos, nós precisamos nos fazer e precisamos responder para nós mesmos com relação à palavra de Deus. Vamos às perguntas novamente e aí nós voltamos para respondê-las, né? Primeiro, como podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Segundo, de onde vem a garantia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Se é da ciência ou do próprio Deus? Terceiro, a Bíblia é a palavra de Deus ou apenas contém a palavra de Deus? E quarto, como podemos nos assegurar de que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por seres humanos? Vamos começar a responder essas perguntas, então? Vamos lá. Primeira pergunta, como nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Sobre as coisas de Deus, quem é que dá a última palavra? É o próprio Deus. Só Deus é quem vai dizer quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e também o que nós devemos fazer, o que nós devemos crer. O apóstolo Paulo escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, assim: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Onde Deus falou, não cabe a nós, seres humanos, questionarmos. Essa é a questão, né? A Bíblia é a palavra de Deus? Como é que nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela testifica a esse respeito. Porque é Deus quem fala a respeito dele mesmo. É Deus quem fala a respeito da sua palavra. Não cabe a nós, seres humanos, querermos dizer o que é e o que não é palavra de Deus. Cabe a nós ouvirmos e obedecermos a esta palavra, né? É Deus quem diz o que nós devemos fazer ou o que nós devemos deixar de fazer. Então, como é que nós vamos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Obviamente que não existe nenhuma prova que vá satisfazer a razão humana, né? Esta prova, o aceitar e o reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, só pode ter esta resposta verdadeira e essa certeza quem realmente crê em Deus. Então, a Bíblia testifica a respeito disso. Ela diz que ela é a palavra de Deus. E nós, como crentes em Deus, nós também vamos aceitar a Bíblia como palavra de Deus. De onde que vem a garantia ou a confirmação de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, né? Como é que essa Bíblia chegou em nossas mãos? Pelo Espírito. Foi o Espírito de Deus quem revelou as coisas de Deus. Claro, existe um abismo enorme entre nós e Deus. Deus está muito além do que nós podemos imaginar. Mas ele vem ao nosso encontro. Ele se revela e ele se mostra e se dá a conhecer
através de uma palavra acessível a nós seres humanos. Então, Deus Espírito Santo, ele se utiliza de pessoas, de seres humanos, para registrar, para deixar escrito o que realmente é a palavra de Deus. E dessa maneira, então, Deus se revela a nós seres humanos, Deus fala a respeito do seu Filho que seria enviado ao mundo para libertar os seres humanos. E o apóstolo Pedro, ele fala a esse respeito. Segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nós já lemos lá no início, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, os seres humanos falaram, orientados por Deus. Porém, era Deus quem estava falando. Deus se utilizou da nossa linguagem humana para se revelar a nós, para dizer quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer, e a forma como Ele age no mundo, e a forma como Ele quer resgatar este mundo da perdição do pecado. E como nós vimos antes, então, quem vai dizer se a Bíblia é ou não palavra de Deus é o próprio Deus e não a ciência. A ciência é algo muito importante, claro que é. Nós não rejeitamos a ciência, pelo contrário, nós sabemos a importância de todas as ciências e nos usamos também da ciência para melhor compreender a palavra de Deus. Porém, nas questões do que se refere a Deus, quem dá a última palavra é Deus e não a ciência. A arqueologia, a história, a questão de geografia, todas essas ciências são muito importantes até para nós compreendermos a palavra de Deus no seu tempo em que foi escrita, a região onde foi escrita e tudo mais. Porém, é Deus quem dá a última palavra a respeito do que é verdade e do que não é verdade. E nós podemos confiar que esta Bíblia é a palavra de Deus porque Ele mesmo testifica a respeito disso. Muito bem. Seguindo adiante, nós falamos que existem pessoas, as pessoas foram que escreveram a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que havia alguém por trás dessas pessoas. Muitos escritores humanos, porém apenas um autor divino. É interessante nós falarmos um pouco a respeito da Bíblia, algumas curiosidades. O termo Bíblia significa coleção de livros, por isso a Bíblia, nós temos um volume dela, nós temos um volume da Bíblia, é um livro, porém existem vários livros aqui dentro, nada mais é do que uma pequena biblioteca nós temos em nossas mãos. Esta pequena biblioteca, ela foi escrita em um intervalo de mais ou menos 1.600 anos. Ou seja, quando Moisés começou a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, ele escreveu em torno de 1.500 anos antes de Jesus nascer. E o último livro do Novo Testamento foi escrito ali por volta do ano 100 depois do nascimento de Cristo. Então nós temos aí um intervalo que gira em torno de 1.600 anos em que essa palavra de Deus foi escrita. Nós temos 2 testamentos, duas partes dessa Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito por Moisés e pelos profetas. São 39 livros escritos nas línguas hebraica e aramaica. Nós temos o Novo Testamento, foi escrito pelos evangelistas e apóstolos. São 27 livros no Novo Testamento escritos na língua grega. Mas, por trás de tudo isso, de tantas pessoas, foram mais de 40 autores diferentes da palavra de Deus, escrito em um intervalo tão grande, em lugares, em épocas tão diferentes, em línguas diferentes, porém ela é concisa e ela não se contradiz, porque apesar de tudo isso há apenas um autor, que é o nosso Deus. A Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus. E aí vem a resposta para a terceira pergunta.
A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Pode parecer uma pergunta irrelevante, mas a sua resposta é importantíssima para a nossa vida, né? Nós já vamos, eu vou esperar mais um pouco, né? Eu acho que essa é uma resposta muito importante e eu peço que vocês comentem, né, a respeito dessa pergunta e depois nós vamos falar um pouco mais a respeito dela porque ela tem consequências para a nossa vida cristã. Vou comentar mais algumas coisas aqui adiante, depois nós voltamos a essa questão. O que é que nós temos escrito no Antigo Testamento? Né? O Antigo Testamento nos conta a história desde a criação, a queda do homem em pecado, como Deus, em seu grande amor, não quer jogar no inferno essa criatura tão especial que é o ser humano, e aí Deus promete enviar um Salvador. E o Antigo Testamento, resumidamente, conta isso. Como Deus separa o seu povo, prepara esse povo, conduz esse povo durante a história para que do meio desse povo viesse o Messias, viesse o Salvador prometido por Deus. E o Novo Testamento, então, conta a história ali, o início dessa transição do Antigo para o Novo Testamento, conta o nascimento de Jesus, o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento e também toda a história do ministério de Jesus, até sua morte e ressurreição, subida aos céus, e depois os primeiros anos do trabalho da igreja aqui no mundo. Né? O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é importante, né, nós sabermos disso. E ele continua falando, né, da sua utilidade, ela é útil para ensinar, para corrigir o erro, para mostrar a forma correta de nós vivermos. Esta é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, o apóstolo Paulo também escreve o seguinte: existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Como é que nós vamos nos assegurar de que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por seres humanos? Ela foi escrita por seres humanos, mas pessoas inspiradas por Deus. Foi Deus quem disse o que deveria ser escrito, né? Foi Deus quem orientou essas pessoas. E também essas pessoas, elas continuaram ensinando aquilo que elas aprenderam, principalmente os apóstolos, né, aprenderam de Jesus Cristo, e as pessoas que ouviam tinham essa certeza e essa consciência também de que aquela mensagem era uma mensagem que vinha de Deus e não algo inventado pelos seres humanos. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura para ele, né? É claro que isso se aplica no fato de que nós, seres humanos, queremos saber o que é a Bíblia, nós queremos saber de onde vem a Bíblia, mas tudo isso nós queremos usar a nossa razão. Nós queremos buscar dentro de nós e na ciência que nós conhecemos argumentos para dizer se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, se nós devemos ou não confiar nessa palavra, né? Mas nós devemos lembrar novamente que a Bíblia é palavra inspirada por Deus. Nós sabemos disso porque ela mesma nos testifica, mas isso é algo que o Espírito Santo vai nos convencer, né? É algo que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos convença, porque sem isso a nossa razão humana só vai achar que tudo é uma grande loucura. As coisas de Deus são loucura para o ser humano. Muito bem, antes de seguir adiante, eu quero ver se nós vamos responder a essa
terceira questão lá que eu levantei lá no começo, que eu acho que talvez seja uma questão, não vou dizer a mais importante, mas a sua resposta tem uma relevância muito grande para os nossos dias. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Vou dar tempo de vocês responderem. Quem mais entrou aqui? Meu colega, pastor Gilberto Crick, lá de Itaguaí. É Itaguaí, né, pastor Gilberto? Também está nos assistindo. A Zaira, lá de Pelotas. Muito bem-vindos. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou cantar mais um hino. Vamos cantar mais um hino? Enquanto isso, vocês respondam. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Só escrevam ali nos comentários. Coloca a Bíblia é a palavra de Deus ou coloquem apenas a Bíblia contém a palavra de Deus. E nós já vamos dar essa resposta. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino número 81 do Louvai ao Senhor, Cristo disse. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Dos reinos de Cristo somos, garotos da salvação. Dos reinos de Cristo somos, garotos da salvação. Muito bem, já temos duas respostas aqui. Olinda Freihardt, não sei se é assim que se diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Marlene Ruff, a Bíblia é a palavra de Deus. Boa noite também, Irena Sonda, não sei se acabou de entrar, mas acabou de dar boa noite, muito bem-vinda. Então vamos dar uma recapitulada aí. Nós já vimos que, obviamente, nós, seres humanos, não podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós confiamos no que ela diz, né? Nós confiamos que ela é realmente a palavra de Deus e isso nós aceitamos pela ação do Espírito Santo. De onde vem a garantia e a confirmação de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? Obviamente vem do próprio Deus, não da ciência. As ciências são importantes, mas também são limitadas, né? Elas nos ajudam muitas vezes a compreendermos um pouco melhor o contexto e algo mais da palavra de Deus, mas quem diz se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus é o próprio Deus, né? As coisas de Deus é Deus quem diz. E falamos também que a Bíblia, ela, apesar de ter sido escrito por tantos seres humanos diferentes, de épocas diferentes, locais diferentes, num período de tempo tão grande,
né, em torno de 1.600 anos, em línguas diferentes, ela é a palavra de Deus porque Deus assim o quis, Deus assim pela sua misericórdia conduziu para que os homens escrevessem inspirados pelo Espírito Santo e que essa palavra fosse preservada e chegasse até as nossas mãos hoje. Então, a Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Vamos lá. As coisas de Deus são loucura para o homem. Parece uma afirmação meio sem sentido, porque às vezes pode parecer que é a mesma coisa. A Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando nós dizemos a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos afirmando do Gênesis ao Apocalipse, é Deus quem está falando. Através de seres humanos, através de uma linguagem que nós seres humanos entendemos, mas é Deus que está falando. E toda a palavra ela é útil para alguma coisa na nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, que ela é útil para ensinar, para corrigir o erro, para mostrar o caminho certo que nós devemos andar. Então, quando nós dizemos que toda a Bíblia é palavra de Deus, nós consideramos tudo como palavra de Deus. E precisamos aprender com tudo que a Bíblia nos diz e levar a sério tudo que a Bíblia nos diz. Quando nós dizemos a Bíblia contém a palavra de Deus, nós estamos dizendo assim, ok, no meio de tanta coisa, existe palavra de Deus. Porém, existe muito que é palavra humana. E aí é que mora a dificuldade. Por quê? Quando nós tomarmos para nós, seres humanos, o poder de determinar o que é ou o que não é palavra de Deus, o que é que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Até porque não existe em nenhum local um manual para dizer o que é palavra de Deus ou o que não é palavra de Deus, se fôssemos considerar a questão de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. É interessante, com certeza vocês já viram, existem algumas edições da Bíblia que no Novo Testamento, onde são palavras, onde é Jesus falando, está numa cor diferente, geralmente está em vermelho, né? Vem o texto normal em preto, e aí quando é Jesus falando, está em vermelho. Não sei se existe uma outra intenção por trás, a não ser destacar que é Jesus falando, ou talvez possa ter ali, de forma inconsciente, alguém tentou dizer assim, olha, isso que é vermelho a gente leva em consideração, o resto vamos ver se levamos ou não em consideração. A resposta já está dada. Nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós luteranos, nós acreditamos, confessamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. E nós precisamos reconhecer esta Bíblia como tal, como palavra de Deus. Dar importância, dar valor e respeitar cada pedaço dessa palavra de Deus. Claro que ela também deve ser interpretada respeitando todo um contexto, né? O contexto em que ela foi escrita, a gente precisa conhecer o contexto da época, ver o que Deus disse para as pessoas naquela época, mas o que ele também, através daquele texto, quer nos dizer hoje. Nós precisamos levar em consideração, por exemplo, né, as diferentes formas de escrita, no sentido de estilos de linguagem. Né? É diferente eu interpretar, por exemplo, o livro dos Salmos ou Provérbios, que são poesias, da forma como eu interpreto alguns livros que são narrativas históricas, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Basicamente história. Então, nós devemos interpretar de forma diferente também. Porém, tudo é palavra de Deus. Tudo deve ser levado em consideração, ser valorizado e respeitado e obedecido como tal. E quando nós temos isso em mente, a palavra de Deus ela vai fazer sentido. Ela nunca vai se contradizer. Obviamente que aí entra um outro estudo também, os princípios de interpretação bíblica, mas quando nós reconhecemos isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos um caminho seguro a trilhar. Quando nós dizemos, ou existem algumas denominações que afirmam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, aí há uma grande dificuldade. O que é palavra de Deus ou o que não é palavra de Deus? Né? E fica muito fácil
quando se ensina ou se acredita isso, muitas pessoas distorcerem a palavra de Deus, né? Manipularem essa palavra para falar aquilo que elas querem falar e não necessariamente aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Então, nós não temos nenhum critério se assim fôssemos encarar a Bíblia. O que é ou o que não é palavra de Deus, né? Então, é algo muito subjetivo. Por isso, nós, luteranos, cremos, ensinamos e confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela de capa a capa. Muito bem, vamos ver algumas coisas mais práticas com relação a isso que nós já vimos até aqui. Afirmações científicas classificam o conteúdo da Bíblia como lenda, como nós já vimos lá no início, né? Afirmação daquela revista. O apóstolo Pedro garante que quando ele anunciou o Salvador Jesus, ele não estava contando coisas inventadas por seres humanos. Nós já lemos lá no versículo 16, né? Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos vimos a sua grandeza. O apóstolo Pedro, ele insiste em deixar muito claro, não são lendas, não são invenções humanas, é palavra de Deus. O que o apóstolo Pedro anunciou não eram fábulas, não lendas engenhosamente inventadas. Ele mesmo viu e ouviu Jesus. Ele falou da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Isso não se aplica apenas aos evangelistas e apóstolos, mas também se aplica a toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, elas anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Muito bem. Pedro também afirmou que a palavra profética que ele e muitos outros anunciaram e escreveram é uma candeia ou é uma luz que brilha em lugar tenebroso. Diz lá no versículo 17, nós estávamos lá quando Deus o Pai lhe deu a honra e a glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer, este é meu filho querido que me dá muita alegria. Isto é uma luz. Deus vem e traz a luz da esperança no seu Filho Jesus Cristo para iluminar este mundo que vivia no pecado. Jesus é o amor de Deus encarnado e traz luz de esperança para este mundo. Felizes aqueles que atendem e se deixam guiar por esta palavra. O nosso propósito, então, não é falar sobre a Bíblia, mas permitir que a Bíblia fale ao nosso coração. Nesse sentido, nós precisamos ter essas três atitudes: ler, ouvir e estudar a Bíblia. Falar sobre a Bíblia, claro que é importante nós falarmos sobre a Bíblia, para testemunharmos a respeito dela, principalmente para aquelas pessoas que estão longe do caminho de Deus. Claro que nós precisamos falar da Bíblia, mas para nós o mais importante é permitir que ela fale ao nosso coração, é permitir que Deus fale ao nosso coração. Por isso é tão importante ler, ouvir e estudar a Bíblia. Lá na explicação do terceiro mandamento, quando Lutero fala sobre o dia do descanso, santificarás o dia do descanso, eu acho muito interessante, eu lembro sempre dos nossos confirmandos, né, que quando Lutero vai explicar, ele não, em nenhum momento ele menciona o dia do descanso, né? Porém, todo o ensinamento ou o centro desse mandamento está na palavra de Deus, né? Lutero diz que nós devemos temer e amar a Deus e considerar a sua palavra santa, gostar de ouvir e estudar. Isso é santificar o dia do descanso. Isso é santificar não só o dia do descanso, isso é santificar toda a nossa vida. Quando nós nos apegamos a esta palavra que é santificadora, esta palavra pela qual o Espírito Santo age em nossas vidas. Por isso, nós devemos sempre pensar, né, dessa maneira, né? Não é tão importante que nós fiquemos debatendo no dia a dia. É claro, para nós é importante nós termos essa certeza de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, que foi Deus quem inspirou os seres humanos para
escrever a sua palavra, para deixar esse maravilhoso tesouro em nossas mãos. Porém, o mais importante é nós, de forma humilde, lermos, estudarmos, ouvirmos essa palavra e permitirmos que, através dela, o Espírito Santo fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas. Muito bem, nós temos um testemunho aqui, nossos confessores, né? O livro de Concórdia, né, que é o nosso livro que traz os escritos simbólicos da igreja, ela, dentro de vários escritos, tem a fórmula de concórdia. E a fórmula de concórdia, no artigo 7, diz o seguinte: sem dúvida, é do nosso dever não interpretar e explicar essas palavras do eterno, verdadeiro e onipotente Filho de Deus, como parece de acordo com a nossa razão, senão que devemos, com fé simples e obediência devida, receber as palavras conforme rezam em seu sentido próprio e claro. E não devemos permitir que objeção ou contestação humana alguma engendrada pela razão do homem, por amável que pareça a razão, nos desvie dessas palavras. Então, né, o testemunho dos reformadores já diziam: nós não devemos tentar explicar e interpretar a palavra de Deus de acordo com a nossa razão, né? De acordo com o que nós imaginamos, né? Mas nós devemos, com fé, com obediência, receber esta palavra, né? Nós devemos permitir que Deus nos transforme e nos guie pela sua palavra. Não permitir que a nossa razão tente modificar, ou tente explicar, ou tente transformar algo na palavra de Deus. Nós devemos permitir que Deus nos transforme. E com isso eu gostaria de terminar esse nosso momento de estudo fazendo esse alerta, né, porque nós, cristãos, temos a palavra de Deus em nossas mãos pela sua graça. Tantas vezes somos tentados a querer ajeitar ou encaixar a palavra de Deus dentro daquilo que nós acreditamos, dentro daquilo que nós achamos que é certo ou errado. Tantas vezes nós queremos dar uma ajeitadinha, dar uma forçada na palavra de Deus, sim, por quê? Porque eu tenho certas convicções e a palavra de Deus tem que dizer isso, né? Quando nós devemos fazer o contrário, nós devemos permitir que a palavra de Deus nos transforme, mesmo que, e tantas vezes isso acontece, né? A palavra de Deus, ela nos mostra que nós estamos errados, que as nossas convicções, que as nossa forma de enxergar o mundo, a vida, enfim, está distorcido, está equivocado conforme a palavra de Deus, e aí nós é que precisamos mudar e nos adequar àquilo que Deus nos ensina na sua palavra, e não tentar adequar a palavra de Deus para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós achamos que é certo ou errado. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Na semana que vem nós vamos ter mais uma parte ainda falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, esse primeiro meio da graça que nós vamos estudar. Depois nós vamos dar sequência falando sobre batismo, sobre Santa Ceia, também esses sacramentos tão importantes, meios da graça. Só para deixar claro que nós falamos aqui do número de livros, né? Antigo Testamento são 39 livros, Novo Testamento 27 livros. Alguém pode dizer assim, não, mas peraí, na minha Bíblia o Antigo Testamento tem mais livros. Aqui um apêndice aqui no final do nosso estudo bíblico. Perdão. Quando Lutero vai traduzir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo, talvez essa seja a grande herança da Reforma, além de outras tantas, mas essa é tão importante, né? O Lutero ele não traduziu a Bíblia do latim, que era a Bíblia usada na igreja e que só os padres e sacerdotes entendiam. Ele vai no original e pega o Antigo Testamento, né, os escritos em hebraico e aramaico, para traduzir a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento em grego para traduzir também. E aí ele acha uma divergência. Alguns livros do Antigo Testamento não existiam os originais em hebraico e aramaico, né? Por isso Lutero traduziu eles, mas não
considerou eles como livros canônicos, ou seja, como palavra inspirada por Deus. Por isso nós conhecemos como apócrifos ou deuterocanônicos esses livros que estão na Bíblia da tradição católica, porém não está na Bíblia, se nós podemos dizer assim, a Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica. Porém, Lutero traduziu esses livros, ele recomendou esses livros como boa leitura, só não incluiu nos livros ali canônicos por não ter os originais em hebraico e aramaico, por isso não fazem parte da Bíblia como nós temos em nossas mãos. Certo, gente? Nós vamos. Deixa eu ver se alguém mais entrou aí. Daisy D'Ambros, boa noite também, nossa irmã lá do Auer. Nós vamos fazer uma oração e orar a bênção e depois vou dar alguns recadinhos e encerramos com mais um hino. Amado Pai Celeste, como é bom nós podermos ter a Tua palavra em nossas mãos, como é bom podermos ter o Teu testemunho de que essa palavra é verdadeira, que ela veio da Tua parte para seres humanos que escreveram inspirados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por teres preservado essa palavra, por teres feito com que ela chegasse em nossas mãos, por nos dares também liberdade para estudar, para crescer no conhecimento dessa palavra e também para falar a respeito dela às outras pessoas. Pedimos, Senhor, que nos guie e nos oriente pelo Teu Santo Espírito através desta Tua Santa Palavra e que ela possa transformar as nossas vidas e a vida de muitas pessoas. Agora, Senhor, queremos te pedir que nos dê uma noite de descanso sob a Tua proteção, que nos dê um final de semana abençoado, que possamos, orientados e guiados pela Tua Palavra, vivermos o amor que Tu demonstrastes a nós em Teu Filho Jesus Cristo, na prática do amor cristão no dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós oramos ainda a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Vamos cantar ainda mais um hino para encerrarmos este nosso momento de estudo. E depois apenas nos despedimos. Lembrando, amanhã às 19h30 nós temos o nosso culto semanal aqui da comunidade São Marcos, aqui mesmo pelo Facebook da comunidade. Todos estão convidados a estarem aí conosco e louvarmos ao nosso Deus, ouvirmos a sua palavra, não só ouvirmos a leitura, mas também a pregação desta palavra amanhã às 19h30. E lembrando a todos aqui, amigos e irmãos aqui de Curitiba e região metropolitana, né, que amanhã nós temos a nossa pastelada aqui um pouco diferente. Não estaremos reunidos para saborear o delicioso pastel, com certeza estará muito delicioso, mas será feita a retirada aqui na igreja, das 4 horas da tarde até as 6 horas, né, então as pessoas poderão vir retirar. Quem não puder de forma alguma vir aqui buscar, nós vamos dar um jeito de levar os pastéis. Aqui no Face da comunidade vocês podem procurar também, vocês vão encontrar ali os sabores e os valores dos pastéis. E quem não é da comunidade pode fazer o seu pedido diretamente comigo, ali no convite também tem o meu contato. Quem é da comunidade, muitos já fizeram, alguns ainda não fizeram, podem fazer o seu pedido lá no grupo da comunidade também. Até o meio-dia, no máximo, tá? No máximo até o meio-dia de amanhã, os pedidos da nossa pastelada. Dado esse aviso, então nós vamos cantar o hino 188, Deus os guarde, e assim nós encerramos esse nosso momento de estudo, desejando uma abençoada noite a todos e na certeza de que nos veremos amanhã para o nosso culto semanal. Muito bem, Deus os guarde.
guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, só que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, só que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, só que Deus nos guarde em sua luz. Boa noite a todos e até amanhã.